muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Boa noite para você que está assistindo no gravado, ou boa tarde, ou bom dia. Seja muito bem-vinda, é muito importante ter você aqui também. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Então nós vamos começar, vou repetir novamente aqui, mostrar para vocês o livro que a gente vai estar estudando, Exercícios compensatórios na ginástica rítmica, possibilidade de redução de lesões. Então a gente começou falando desse livro na live passada, na semana passada, né, na quinta-feira. Esse livro é um livro, vou fazer um resuminho aí do que a gente falou na semana passada para a gente poder dar continuidade no assunto, tá bom? Então esse livro, ele é um livro super atual, ele é um livro de 2019, tá? E ele é um livro que foi escrito pela Roberta Vieira Cortes e pela Márcia Regina Versani Lourenço. A Marcinha, ela é presidente da Federação Paranaense de Ginástica, né? Então ela é uma pessoa que está há muito tempo na ginástica. Ela é de Londrina, nós aqui do Paraná, né, todo mundo conhece ela, eu conheço ela pessoalmente também, uma excelente pessoa e muito competente no que ela faz. Então esse livro, quando eu comecei a ler, eu fiquei muito feliz com o conteúdo, porque realmente é um conteúdo que a gente precisa, né, que foi o que eu falei para vocês na live passada, que eu trouxe essa ideia de estarmos estudando o conteúdo assim, trazer um livro, né, para vocês, para que a gente pudesse estar falando de um assunto embasado, né, da gente estar falando do que realmente tem estudo comprovando, para ver se esse estudo está alinhado, né, se esses estudos eles estão alinhados com o trabalho que nós desenvolvemos. Então, para fazer um resuminho, né, para a gente dar sequência no que a gente começou falando na semana passada e vai dar sequência hoje. Na semana passada, a gente falou sobre o mundo da ginástica rítmica, né, porque o capítulo 1, ele trouxe a explicação da ginástica rítmica, de como é o nosso esporte, a nossa modalidade, né? As ginastas começam muito cedo no nosso esporte. E quando a gente fala de equipe de rendimento, que vai participar de competição, a gente já não está falando apenas de saúde, né? Nós estamos falando de um outro nível de treinamento. E para que esse nível de treinamento seja da melhor forma possível, da forma mais saudável possível, que seja menos lesiva possível, ela precisa ser bem estruturada. Então, na semana passada a gente falou disso, a gente falou das preparações que a gente faz dentro da ginástica rítmica para estar preparando o corpo das nossas ginastas da melhor forma. Né, que a gente falou da preparação tática, técnica, da preparação física, a gente falou também da preparação psicológica e também falamos do balé, que faz parte da preparação da ginástica, do desenvolvimento da ginasta, né? Então, se acaso você não conseguiu assistir a outra live, você pode ir lá no meu canal do YouTube, que eu já subi a live lá, para que vocês que por acaso, né, perderam, pudessem acompanhar, tá bom? Porque no capítulo 1 do livro, ela trouxe o mundo da ginástica rítmica, né? Esse nosso mundo aí que é tão desafiador, que a gente tem tantas capacidades para trabalhar das nossas ginastas, a gente tem tantas valências físicas, né, para melhorar, para desenvolver, tem tantas habilidades, tem tanta coisa para trabalhar. E às vezes a gente não consegue fazer isso da melhor forma e nós, enquanto treinadoras, enquanto professoras, nós precisamos preparar o melhor treino para as nossas ginastas, né? Então nós temos aí um esporte onde existe uma grande incidência de lesões, né? Então a gente está falando disso e eu fiz questão de trazer esse livro porque eu achei ele fenomenal, sensacional. Eu fiquei encantada com o conteúdo desse livro. Se vocês tiverem a oportunidade de adquirir, dividir as preparações da melhor forma,
tá bom? E a gente falou, né, também na aula passada, na live passada, de todas as categorias, né, do pré-infantil, do infantil, juvenil e adulto. Então a gente precisa dividir os nossos treinos, né, tentar dividir pelas categorias, e mesmo dentro de cada categoria existe um tipo de preparação, porque a idade das crianças é diferente e nós temos as meninas começando muito cedo, né? A carreira da ginasta ela é muito curta se comparada à carreira de outros esportes, né? Que a gente estava falando na live passada, tem outros esportes que tem atletas com 40 anos, né? Próximo dos 40 anos, que estão competindo campeonatos mundiais, né? Campeonatos de elite. E na nossa modalidade isso não é possível, né? A gente não consegue chegar tanto, né? Mas então vamos lá. O capítulo 2, ele é um capítulo, como eu falei agora no início, ele é um capítulo mais longo, ele é um capítulo com conteúdo mais denso, tá? E um capítulo que fala exatamente sobre as lesões, ó. Fica um pouco ao contrário para vocês, porque eu tô filmando com a máquina, com a câmera da frente, mas só para vocês verem, né? Fala sobre lesões na ginástica rítmica, bem específico. E para que tudo isso que tivesse aqui, para que todo esse conteúdo que está aqui esteja embasado, elas trazem muitos estudos, muitos dados, muitos números, né? Para que a gente possa entender da onde está vindo essas informações. Então eu não vou me ater tanto aos números, né? Eu vou dar alguns exemplos para vocês de estudos para que a gente possa se embasar, mas eu não vou me ater tanto aos números, tá? Para que não fique muita informação e que às vezes a gente acaba se confundindo, tá bom? Então vamos lá. Iniciando esse capítulo, ela fala assim, ó: estudos apontam que as lesões em membros inferiores, como as entorses de tornozelo, são as lesões mais comuns em ginastas. Existem publicações alertando sobre uma epidemia atual de lesões na coluna vertebral, né? Existe esse estudo aí que tá falando bastante, que agora é como se fosse, né, uma onda de muitas ginastas se lesionando na parte da coluna. Mas existem outros estudos que ela traz aqui que não são as lesões de coluna, que são as lesões que mais aparecem dentro da ginástica, e sim lesões de membros inferiores, tá? Então a gente vai passar um pouquinho por cada um para que a gente possa entender da onde vêm essas lesões, por que essas lesões ocorrem, né? E como que a gente poderia estar fazendo para minimizar isso, para prevenir isso, tá bom? Em específico de cada área. Então, vamos entender primeiro por que as ginastas elas podem apresentar as lesões na coluna vertebral. Por quê, né? Por que dessa epidemia aí agora de lesão na coluna vertebral? Então, a gente vai falar... O capítulo inteiro, ele fala muito dessa rotina intensa de treinamento, né, que a gente falou na live passada também, dessa rotina intensa de treinamento e que muitos fatores contribuem para o aparecimento de lesões. E agora, falando da coluna vertebral, eu quero falar de um estudo que ela traz aqui, ó, uma pesquisa constituída de 75 atletas brasileiras de 5 equipes de ginástica rítmica do estado de São Paulo, com faixa etária entre 10 e 19 anos, tá? Através da biofotogrametria, 100% das ginastas apresentaram escoliose, tá? Sendo que 90% estavam associadas com a inclinação da pelve e 64% possuíam hiperlordose lombar. Antes mesmo de eu continuar a explicação aqui que eu quero dar para vocês, eu gostaria de pedir para vocês que estão aí, para que vocês colocassem aí nos comentários o que vocês acham que é o motivo pelo qual todas as ginastas apresentaram escoliose. 100% das ginastas apresentaram escoliose. Alguém arrisca aí um palpite? Por que acontece isso?
Lembra que a gente falou também do trabalho da perna dominante e da perna não dominante? Lógico, né, que não é só isso, mas o fator determinante para isso, né, pode ser uma causa genética, podem ser outras coisas. Mas vocês concordam comigo que as ginastas, se elas estão em pé, na sexta posição, né, com os pés paralelos, e elas apresentam um ombro mais alto que o outro, o quadril você vê que é um pouquinho rodado, né, um lado mais alto que o outro, e se você associar ao tipo de treinamento que essa ginasta tem, a gente consegue ligar que o trabalho de uma perna está sendo muito mais feito repetidamente, por exemplo, com a perna boa do que com a perna ruim. Vocês concordam comigo que uma coisa está ligada à outra? A postura da ginasta, né, a questão da escoliose está totalmente ligada ao trabalho da perna dominante, diferenciado do trabalho da perna não dominante? Vocês concordam comigo? Gente, quando a gente fala da inclinação da pelve, o que a gente está querendo falar disso? A gente está falando da retroversão e da anteroversão pélvica. Quando a ginasta tem anteroversão, é aquele bumbum empinado, né? E que causa lá a hiperlordose lombar, né? E quando a ginasta tem a retroversão pélvica, é quando ela tem aquele bumbum para dentro, né? É difícil a gente ver uma ginasta com retroversão pélvica, né? É muito comum a gente ver as ginastas com a anteroversão, né? Justamente esse bumbum empinado aí. Porque o que se leva a isso? Nós temos as ginastas que buscam sempre a postura elegante, né? Aquela postura bonita de ginasta, né? Nós somos diferenciadas pela nossa postura, né? Mas nós precisamos cuidar da região lombar, né? Nesse estudo aqui, um pouquinho mais pra frente, a gente vai falar da questão da parte torácica aqui, que as ginastas, elas não apresentam problema nenhum da parte torácica, né? Mas elas apresentam muitos problemas na região lombar. Então, é um trabalho que precisa ser um pouco mais completo quando nós fazemos com as nossas ginastas. Uma preocupação não apenas só da ginasta abrir o peito e empinar o bumbum. A ginasta precisa abrir o peito, mas ela precisa que o bumbum esteja para dentro, né? Para que ela tenha esse pensamento do bumbum para dentro e não do bumbum empinado, causando aí essa anteroversão, né? Que é essa lordose aí que nós vemos nas nossas ginastas e que a longo prazo é muito prejudicial, né? Assim como eu falei antes, tem outros fatores, né? Da questão genética, tem outros fatores também, mas no nosso olhar de treinadora, de professora, nós precisamos ter esse olhar geral e corrigir isso também, certo? Então, agora eu vou falar para vocês de um outro estudo, né? De um segundo estudo que o livro traz, que fala assim, um estudo com 19 atletas de ginástica de uma equipe regional do Brasil, algumas com experiências em competições e outras não, com idades entre 9 e 18 anos. Então, é todo o período, né, quando começa as competições aí, a partir dos 9 anos na categoria pré-infantil. Todas foram submetidas a uma única sessão de avaliação sobre queixas de dor. Então, elas foram, falar sobre as dores, né? Para que fosse feito análise de postura, flexibilidade ativa e testes de comprimento muscular. E esse estudo, ele mostrou que 57,9% delas se queixavam de dor. Então, praticamente a metade delas, né? A prevalência de dores eram nas articulações, primeiramente do joelho, com 54,5% reclamavam de dor no joelho, tá? Seguida pela região lombar, 27,8%. E na avaliação postural, identificou-se uma prevalência de hiperlordose associada à anteroversão da pelve, hiperextensão de joelho e assimetria dos ombros
sendo que 21% das atletas apresentam escoliose. Então, acabei falando antes o que ela tá trazendo agora, né? Então, assim, ó, 54 reclamaram de dor na região do joelho, na articulação do joelho. 27% na região lombar, e aqui está dizendo que nessa avaliação postural foi identificado a prevalência de hiperlordose associada à anteroversão da pelve, que é exatamente o que a gente falou. As ginastas procuram fazer aquela postura bonita, abre o peito, cuida da parte torácica aqui, mas a região lombar ela fica com o bumbum empinado, né? Então isso é o que a gente chama de anteroversão pélvica, né? Anteroversão da pelve. E hiperextensão de joelho, aquela ginasta que tem o joelho muito alongado, né, que é muito mais, ela está muito mais propícia a ter lordose, né, a ter essa retroversão, essa anteroversão pélvica, do que quem não tem essa hiperextensão do joelho, né? Então, por isso que nós, enquanto treinadoras, nós precisamos entender a biomecânica, estudar a anatomia, a fisiologia do exercício, para que a gente possa entender o porquê dessas lesões, para que a gente possa entender como melhorar, qual que é o músculo, qual que é o ligamento, qual que é a parte muscular dessa ginasta que eu preciso fortalecer para que ela possa se prevenir de lesões. Tá? Então é muito importante, nós precisamos estar em constante busca pelo conhecimento, tá bom? Então vamos lá. Então aqui ela traz de novo que a presença de alteração na região lombar é muito comum na ginasta, devido às exigências estéticas da GR, que é o que eu acabei de falar. A questão da postura, né? Porque visa uma postura elegante, uma postura alinhada, mas ao mesmo tempo esse bumbum fica empinado, o que não pode acontecer, tá bom? Então a gente precisa dar mais atenção ao fortalecimento abdominal, tá bom? Vocês sabem que eu sou uma pessoa que defendo aí o trabalho do core, né? Então assim, quando a gente foca o nosso trabalho no fortalecimento do core, a gente evita muitas coisas, né? Principalmente as lesões. E a gente permite que as ginastas tenham facilidade de fazer alguns exercícios, na maioria, né? Todos praticamente dentro da ginástica, que exigem, que recrutam tanto essa musculatura, tá bom? Então vamos lá. Aqui ela fala que esse fortalecimento abdominal, o que eu acabei de falar, já causaria esse impacto positivo que a gente tanto precisa na questão da região lombar que eu acabei de falar, tá bom? Agora tem uma pergunta assim, ó: os movimentos repetitivos e hiperextensão lombar causam lesões na coluna? Então elas pegaram essa pergunta e foram estudar para tentar responder da melhor forma possível, que fosse embasada. Então eu grifei algumas coisas aqui, ó. Alguns padrões de movimentos exclusivos da modalidade e excessivamente repetitivos podem causar um desequilíbrio na musculatura antagonista do movimento dessas atletas. Então, por exemplo, assim, se eu tô falando de hiperextensão, né, lombar, de flexibilidade de coluna, eu preciso fortalecer a musculatura antagonista. E qual que é toda a musculatura antagonista? É a musculatura abdominal, né? Então, se eu tô fazendo flexibilidade, hiperextensão de coluna, o meu abdômen, ele tá totalmente estendido. Se eu não trabalho o fortalecimento do abdômen, essa musculatura vai ser prejudicada. Pensem comigo, quando uma ginasta faz reversão, vamos pegar um exercício muito comum na ginástica. Quando a ginasta faz uma reversão, ela está trabalhando a hiperextensão de coluna. Se a ginasta não tem um abdômen fortalecido, vocês concordam comigo que ela vai ter dificuldade na hora de voltar quando ela está fazendo reversão para frente, por exemplo?
que ela vai ter dificuldade de voltar rápido depois dessa reversão, se ela tá lá na ponte, ela vai ter dificuldade para voltar. Tudo nós recrutamos o abdômen. Qualquer exercício que nós fazemos na ginástica, nós precisamos ter o abdômen fortalecido. Por isso que eu falo tanto para vocês do trabalho do core, tá? E quando a gente fala de coluna na ginástica, a gente tem muitos exercícios que a gente trabalha a coluna, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Uma outra parte que eu grifei aqui muito importante, acredita-se que nessa modalidade o fator causal mais identificado é principalmente a tensão muscular lombar, decorrente da execução de movimentos repetitivos de extensão de coluna. Se nós formos pensar durante uma sessão de treinamento, quantas vezes a minha ginasta faz a hiperextensão de coluna? Eu acho que é impossível a gente contar até. Ela tá o tempo todo fazendo hiperextensão de coluna. Às vezes não é numa dificuldade, né, num manejo de aparelho diferenciado, mas às vezes é numa colaboração, no aquecimento, né, no aquecimento específico, quando a gente está fazendo barra, quando a gente está fazendo chão. Quanto que a gente recruta de hiperextensão lombar, né, hiperextensão da coluna. Então, pensa, eu preciso fazer todo o trabalho praticamente idêntico para a parte da musculatura da frente, né? Que é o abdômen, que é essa musculatura antagonista que a gente estava falando agora. Tá? Então acredita-se que a lesão causada na região lombar é justamente por essa repetição, essa intensidade de repetições. Não adianta, a nossa modalidade, ela é feita de detalhes e a gente precisa repetir de novo, e se não sai, repete de novo para depois fazer, né? Para depois sair. Então a gente precisa fazer muitas repetições de tudo, né? Mas aqui a gente está falando especificamente de hiperextensão de coluna. Então, é bem importante a gente ter esse cuidado. E o que resolve isso é fortalecer a musculatura antagonista, tá bom? Vamos lá, vamos passar para outra parte aqui, porque senão a gente não dá tempo de falar todo o capítulo 2. Vamos lá. Um outro item do capítulo 2. A predominância de membros pode levar a alterações no alinhamento postural. A gente já falou um pouco disso antes. Olha lá, na GR, assim como a maioria dos esportes individuais, geralmente dá-se preferência ao desenvolvimento de um lado do corpo. É normal até certo limite. Aqui no livro está dizendo, é normal até certo limite. Mas quando essas diferenças sobrepassam esses limites adequados, podem causar desequilíbrio no desenvolvimento físico e provocar, em alguns casos, alongamentos de 2 até 3 centímetros do membro inferior mais utilizado, torção da pelve e escoliose lombar. É muito comum nós vermos ginastas com uma perna mais longa do que a outra, a perna boa com até 2 ou 3 centímetros mais comprido, né? 2 a 3 centímetros a mais do que a perna ruim. Se vocês pedirem, vou falar para vocês fazerem um teste. Se vocês pedirem para que as suas ginastas deitem em decúbito dorsal, com as pernas estendidas para cima, com os pés flexionados e pés paralelos, né? Elas precisam estar com o quadril bem apoiado no chão, estar totalmente retinhas e com as duas pernas para cima, com os pés flexionados. E vocês olharem a altura dos calcanhares. Quem tem a perna dominante direita, normalmente tem a perna direita um pouquinho mais, vai ter o calcanhar um pouquinho mais alto do que o calcanhar esquerdo. Então, é muito importante a gente conhecer as nossas ginastas. Por isso, de trabalharmos mais a perna não dominante do que a perna dominante. Quando a gente fala de repetição, por exemplo, vou fazer espacate no banco, começa com a perna ruim, perna boa e perna ruim, né? Quando vai fazer
o trabalho específico lá na barra. Ah, se a minha ginasta é destra, então faz esquerda, direita, esquerda, né? Pra gente é uma forma de compensarmos esse trabalho, tá bom? Vocês viram aqui que isso quem está dizendo não sou eu, né? A gente tá falando isso. Olha aqui uma imagem, vou mostrar pra vocês. Olha essa imagem, vocês conseguem ver? De um desalinhamento corporal, justamente por isso que eu estava falando, os ombros desalinhados, a pelve está desalinhada e a ginasta está com escoliose, né? Justamente essa foto resume o que a gente estava falando agora, tá bom? E uma coisa aqui que eu quero destacar com vocês, numa parte aqui do capítulo, depois dessa parte aqui, dessa figura, ela fala de que é muito importante nós desenvolvermos os dois lados das ginastas deixa eu ver aqui, desde a inserção da criança na prática esportiva, de modo a promover uma reorganização dos caminhos neurais do cérebro. Então é muito importante, eu sempre falo para vocês, quando a gente está falando de trabalho de base, é muito importante você fazer esse trabalho corretamente. Nós somos totalmente responsáveis pelo que as nossas ginastas fazem dentro do ginásio, dentro das aulas, né, de ginástica rítmica. Então, você precisa fazer com que a sua ginasta repita com as duas pernas quando ela está iniciando. Porque quando ela está começando, ela ainda vai descobrir qual que é a perna dominante. Então, a gente trabalha os dois lados iguais. Mas quando a gente percebe uma predominância muito discrepante de uma perna, né? Então, a gente começa a fazer esse trabalho compensatório, tá bom? Então, tudo que a gente tá falando nas nossas lives, nos nossos vídeos, quem tá fazendo o curso online, é exatamente isso que o livro está trazendo, dizendo que nós, professores, temos um papel fundamental na prevenção das lesões das nossas ginastas por meio das nossas observações e por meio das nossas correções e advertências, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho de por que as ginastas podem apresentar lesões nos membros inferiores, tá bom? Ela começa falando assim, ó, que a prática de atividade esportiva durante a infância e adolescência também é responsável pelo aumento da possibilidade de danos à cartilagem de crescimento e a falta de atenção sobre esse assunto pode causar uma sobrecarga da estrutura músculo-tendão, levando ao aparecimento de lesões no esqueleto apendicular. O que é isso? Como eu falei para vocês desde o início da live, nós começamos muito novas, as nossas crianças começam muito novas e essa especialização na ginástica, ela é precoce, então a gente precisa tomar todos os cuidados possíveis. E por esse treinamento intensivo, desde o início, é o que ela disse aqui, os danos à cartilagem de crescimento e a falta de atenção de nós treinadoras, ela pode ser irreversível lá na frente. Isso pode causar alto impacto para as extremidades e principalmente para as extremidades, no caso aqui que a gente está falando, inferior, falando dos pés, né? Falando do tornozelo das ginastas. A incidência de lesões nessa região, ela é constante. Em geral, apresenta no joelho tendinite infrapatelar, entorses de tornozelo, inflamações do grupo do tríceps sural e tendinite no tendão do calcâneo, né? Então isso é muito comum aparecer nas ginastas, tá bom? Aí a gente precisa fazer o quê? Fortalecer essa musculatura, né? Do pé, do tendão ali, dos tendões, do tornozelo, para que isso não ocorra, tá bom? E agora a gente vai falar mais um pouquinho sobre as causas das lesões no quadril, ali na articulação coxofemoral, tá? A gente vai falar ali, é muito comum na ginástica a gente falar assim, na virilha, né? Tenho dor na virilha, mas ali naquela região, né? Articulação coxofemoral, tá bom? Essa articulação, ela é uma articulação muito importante,
porque ela é responsável pela sustentação do nosso peso corporal, né? Então ela é uma articulação de extrema importância, ela precisa estar saudável. E também ali tem a inserção de vários músculos, certo? Então, olha lá, que esses músculos que contribuem para a movimentação dos membros inferiores e que também auxiliam na manutenção do equilíbrio e da postura, que eu já falei para vocês, que empregam ação muscular contínua. Então, são músculos que não relaxam, né? Porque se a gente está em pé, a articulação coxofemoral está trabalhando. Se a gente está parada em pé, simplesmente parada, estátua, ela está trabalhando, porque ela precisa sustentar o nosso corpo. Então, é uma articulação que não respira, né? Se a gente ficar deitado lá no sofá, os nossos pés estão relaxados, a musculatura tá ok. Mas se a gente estiver em pé, essa articulação coxofemoral está em constante trabalho. Quando a gente fala de sobrecarga nessa articulação, a gente viu uma taxa de desenvolvimento de osteoartrite que passa a ser de 2 a 4 vezes e meio a mais do que em ginasta, do que em pessoas normais, né? Que a gente chama de normal, que não é ginasta, né? De pessoas normais. Então, o aumento, né, de incidência, né, por causa dessa sobrecarga aí, é muito grande em ginastas que tem lesão ali na coxofemoral, né? Quando a gente fala de articulação coxofemoral, a gente está falando especificamente da flexibilidade das nossas ginastas, né? Então, assim, a ginasta, o que nos diferencia, o que torna a ginástica ímpar é a flexibilidade, né? Existem muitas modalidades que elas precisam de mobilidade articular, né? Mas nós precisamos de um alto grau de flexibilidade. É diferente de uma ginasta ser alongada, ela precisa ser flexível, né? Uma ginasta muito alongada, ela vai ser muito flexível, mas é um caminho, né? Uma progressão que a gente faz, mas a gente busca a flexibilidade, não é verdade? E a articulação coxofemoral, ela é totalmente responsável por essa amplitude de movimento, né? A ginasta que faz o espaccato lá num banco super alto, por quê? Porque a articulação coxofemoral dela permite esse grau de amplitude, não é verdade? Então, a gente precisa tomar cuidado. Como que a gente pode fazer para melhorar a qualidade dos treinamentos assim? Cuidar perna dominante, perna não dominante. A perna não dominante precisa ser mais trabalhada do que a perna dominante, porque automaticamente a perna boa melhora quando a gente trabalha a perna ruim, certo? E porque se a gente for pensar quando uma ginasta está passando série, por exemplo, ela só está usando a perna dominante. Então, nesses momentos, a gente precisa trabalhar a perna não dominante, tá bom? E uma coisa que eu quero falar pra vocês aqui, que eu queria continuar antes, ó. Na ginástica rítmica, um gancho bem legal. Na ginástica rítmica, principalmente nas articulações dos quadris, coluna e ombros, a flexibilidade está acima dos valores considerados normais, que vem para resumir o que eu acabei de falar para vocês, né? Principalmente a articulação coxofemoral, né? A gente fala de coluna, a gente já falou da coluna, e dos ombros, né? Porque a gente trabalha muito com acrobáticos, né? Então, a articulação do ombro, ela precisa ser mais flexível do que uma pessoa considerada normal, né? Então, essa flexibilidade, ela está acima, certo? E, consequentemente, o estiramento excessivo dos tecidos moles vizinho pode comprometer a estabilidade e integridade articular, afetando também os sistemas proprioceptivos dinâmicos da articulação. Então, é isso que eu falei, a gente precisa pensar
no fortalecimento dessas articulações. Ao mesmo tempo que nós precisamos ganhar flexibilidade, aumentar o grau de amplitude das nossas ginastas nessas articulações, da mesma forma nós precisamos fortalecer, porque o fortalecimento ele é o que vai conseguir segurar essa articulação saudável, o que vai manter essa articulação saudável. Não tem um outro jeito. Se a gente ficar só, por exemplo, espacato, todo dia eu faço aqueles espacatos arregaçados com as minhas ginastas, espacato, mas não faço um fortalecimento daquela região ali, daquela articulação coxofemoral, a minha ginasta vai se lesionar e não vai demorar muito para isso acontecer. Agora eu quero falar para vocês da questão das lesões do joelho. Por exemplo, o que mais aparece de causa de lesão de joelho, de acordo aqui com o livro, né, que tô falando para vocês do capítulo 2 do livro, os saltos muitas repetições de salto. Nós precisamos fazer isso na ginástica, né? Nós repetimos, principalmente os saltos. Os saltitos, eles são preparatórios, né? São para aquecimento. Mas principalmente salto é uma sobrecarga muito grande no joelho e no tornozelo, né? No pé da ginasta, nessas duas articulações. São muito comprometidas. E também a execução errada do movimento. Por exemplo, pensem aí comigo, se minha ginasta está fazendo um salto espacato e ela não sabe como deve ser a caída dela, ela não sabe como deve ser para ela voltar pro chão, tá lá na fase de voo, cai com o calcanhar no chão. Gente, o impacto vai todo pro joelho, pra coluna, vai até lá, até o fio do cabelo dói quando a gente cai com o calcanhar no chão. A gente precisa ensinar as nossas ginastas a aterrissarem da forma correta, e isso a gente ensina no trabalho de base, ok? Quando a gente fala lá na base que a ginasta precisa primeiro encostar a ponta do pé, depois fazer o calcanhar chegar no chão, dessa forma. Isso a gente ensina lá na base com os saltitos. E vocês viram como a base é importante para principalmente prevenção de lesões. E o que a gente quer são ginastas que tenham carreiras longas, né? Ninguém começa na ginástica preparada daqui 1 ou 2 anos. A gente quer essas ginastas com carreiras longas, certo? Então, a principal causa de lesão no joelho é isso, é a sobrecarga, é a repetição de exercícios com um chão inadequado. Por exemplo, quando a gente fala de escolinha, né? É tudo um pouco menos agressivo, né? Não é agressivo, mas quando a gente fala de competição, a gente está falando de sessões muito longas de treino. Nós temos ginastas que treinam 30 horas por semana, ginastas que treinam 40 horas por semana, 2 períodos. Então, pensa o impacto, né? Tudo isso também diz muito sobre o peso da ginasta, né? A ginasta, ela precisa ser leve, porque senão a sobrecarga, principalmente nos saltos, ela vai ser muito maior, ok? E essas lesões de joelhos, elas também estão ligadas a ginastas mais velhas. Quanto mais idade, né, mais lesões de joelhos são aparentes, tá? E deixa eu ver se tem mais algum, se tem mais algum que eu esqueci. Um tópico que eu anotei aqui que eu quero falar pra vocês. Ela fala assim, que a adolescência, falando da idade das ginastas, tá? A adolescência parece estar associada com a maior incidência de lesões e pode ser parcialmente explicadas pelo próprio processo de crescimento, que induz um desequilíbrio entre força e flexibilidade. Quando eu li isso e anotei aqui para falar para vocês, que eu não podia deixar de falar isso para vocês, eu comecei a pensar na minha época, quando eu treinava. Eu nunca tive problema de joelho, né? Eu tive uma dor no joelho assim, mas nada sério, foi por carga de treino mesmo. Mas assim, as ginastas da minha época, ou os ginastas depois de mim, que tiveram lesões de joelho, foi justamente próximo ali da entrada na categoria juvenil, que a ginasta tem 13 anos. Isso faz sentido para vocês?
Coloca aí nos comentários se vocês pensam da mesma forma. Porque é difícil a gente ver uma ginasta com lesão de joelho muito nova. A não ser, lógico, né, uma fatalidade, uma queda, uma coisa assim. Mas assim, aquelas ginastas que treinam, treinamento intensivo, né? É difícil a gente ver ginastas mais novas com lesão de joelho. Vocês concordam comigo, gente? Enquanto vocês vão respondendo aí, eu vou falar pra vocês da questão das lesões no tornozelo. Como nós ficamos muito tempo em relevé, né, a nossa base de contato com o solo, ela é pequena, né? Então isso causa um estresse repetitivo na articulação, certo? Que isso pode levar a um choque posterior, que causa a chamada síndrome do impacto do tornozelo, né? Que ainda pode provocar muita dor e fratura de estresse. Porque a gente fica o tempo todo no relevé, né? Imagina você trabalhar aí uma tarde toda, treinar a tarde toda com o pé em relevé, né? São pouquíssimos esses exercícios que nós fazemos com o calcanhar no chão, né? Então, essas fraturas por estresse são muito comuns, fraturas de tornozelo e pé das nossas ginastas, tá? E aqui, como eu já falei, mas eu vou repetir, tá? É muito importante a gente pensar nos fatores de risco das lesões de tornozelo e pé e ainda coloco junto as lesões de joelho, que eu falei já, mas eu vou repetir. Superfície de treinamento, tá? A ginasta treina num local adequado, né? Com um chão adequado, um solo adequado. Um fator de risco, nutrição baixa e pobre, né? Se a ginasta não se alimenta do que realmente ela precisa, se ela não se nutre, porque não adianta ela comer, ela precisa se nutrir, né? Ligamentos anatômicos ruins ou fracos, né? Porque às vezes pode ser algo genético, né? A anatomia da ginasta tem algo que está em desacordo, que é um fator de risco para lesão. Isso também pode. A alta intensidade de treino, que nós já falamos, desequilíbrio da unidade músculo-tendínea e irregularidade menstrual. Por isso, da questão do joelho, nessa fase aí que eu tava falando para vocês, que a gente não vê ginasta tão nova com lesão de joelho. Não tô falando que não existe, né, gente? Tô falando que é mais difícil nós vermos. Então, até o fator menstrual pode influenciar na mineralização óssea, né? Então, podendo também ser um fator de risco para lesão. E o que é mais comum, tornozelo, é tendinite do calcâneo. Ela vai comprometer o músculo ali, o gastrocnêmio, né? Os músculos da panturrilha. Então, a gente tem que tomar um cuidado. Para finalizar, eu vou fazer alguns comentários aqui, algumas ressalvas que elas fazem no final do capítulo, para finalizar aqui. Algumas atenções que se deve ter no treinamento da ginástica, algumas coisas que a gente deve estar ligada, não pode dormir nesse ponto. É muito importante que seja desenvolvida a força nos músculos em torno das articulações, tá? Isso aumenta a resistência têncil dos ligamentos, assim como a junção ligamento-osso, né? É muito importante o fortalecimento das articulações. Se a gente for parar para pensar, tudo que eu vou falar daqui para frente vai resumir o que nós falamos desde o início da live, tá? E uma coisa muito importante que às vezes nós não nos damos conta é esse segundo item, ó. A flexibilidade diminuída ou excessiva também tem sido sugerida como fatores de risco para as lesões. Aquelas ginastas que são arregaçadas, que são muito flexíveis, isso é um fator de risco, né? Porque ela tem muita mobilidade articular. Normalmente a gente, quando vê uma ginasta muito flexível, ela é uma ginasta que não é tão forte, né? E quando a gente vê uma ginasta muito forte, ela é uma ginasta que tem pouca flexibilidade, né? Que são fatores concorrentes. E o que ela fala qual que é o risco da redução da lesão
o da redução da flexibilidade, porque às vezes a gente pensa que só a ginasta que é muito flexível tem risco de lesão, mas não é isso. Quem não tem flexibilidade também tem risco de lesão. Por quê? Porque a redução da mobilidade articular predispõe ao aparecimento de lesões músculo-esqueléticas, alterações de força muscular, além do desenvolvimento de processos degenerativos por aplicações de forças irregulares, podendo levar à incapacidade funcional. O que é isso? Aquela ginasta que é muito forte, por ser tão forte, né, uma ginasta muito forte, ela não tem tanta flexibilidade. Então, isso pode acarretar a uma força irregular, né? Então, isso também pode acarretar lesões. Não é simplesmente aquela ginasta que é super flexível, mega flexível, que pode ter lesão, tá? Uma terceira consideração, os elementos de grande incidência lesional são os saltos. Né? Então, quando a gente faz o trabalho de salto, não sei se vocês lembram que eu já falei algumas vezes, quando a gente começou nessa época de quarentena aí, que eu sugeri alguns treinos em casa, dei algumas ideias para vocês do que a gente poderia estar fazendo com as ginastas, teve um momento que eu falei para vocês que era muito importante a gente fazer a utilização do tênis, né? Lógico, um tênis adequado, né? Mas assim, isso auxilia na prevenção de lesão, porque é muito fácil uma ginasta virar um pé, né? Uma entorse de tornozelo. Então é muito importante. E aqui, quando a gente trabalha, por exemplo, principalmente a pliometria, eu nunca dei trabalho de pliometria para as minhas ginastas. Quando eu trabalhava com competição, eu nunca passei esses exercícios para ela para fazerem sem tênis. Elas tinham os dias de treinamento que elas tinham que levar o tênis. Se elas gostavam às vezes de chinelo, né, de um calçado mais confortável para a ginástica, elas tinham que levar na bolsa no dia da pliometria o tênis. Elas tinham a periodização delas, elas sabiam que dia que era, né? Então elas tinham, tá? E um outro fator, antes que eu preciso terminar em 1 minuto e 50, um outro fator é a fadiga, né? Aqueles treinos excessivos. Estudos afirmam que 30% dos movimentos realizados por ginastas envolvem tarefas de apoio que requerem um alto grau de força muscular. Então, gente, não tem outro jeito. Olha lá, a má postura também é considerada contribuinte para as lesões. E isso aqui é importantíssimo, em todos os níveis de ginástica, presta atenção que eu vou repetir. Em todos os níveis da ginástica, treinadora ou treinador ou professora desempenham um papel crucial na prevenção de lesões, manutenção do desenvolvimento físico, mental e bem-estar das ginastas. E uma outra coisa que eu acho bem interessante é a gente informar para as nossas ginastas os riscos de lesões. Por exemplo, eu tô pedindo para vocês fazerem por exemplo, a pliometria de tênis por isso. A gente vai trabalhar mais a perna ruim do que a perna boa, por isso. Quando as ginastas estão conscientes do que elas precisam, elas ficam mais atentas, tá bom? Gente, a nossa live foi encerrada pelo Instagram, mas eu quero deixar aqui para vocês uma mensagem finalizando o assunto que nós estávamos discutindo na nossa live. A gente está falando, né, desde a semana passada sobre o livro de exercícios compensatórios na ginástica rítmica, né, falando sobre lesões. E a mensagem que eu quero deixar para você é a seguinte: nós desempenhamos um papel crucial na prevenção de lesões das ginastas. Nós, enquanto treinadores, professoras, treinadoras de ginástica rítmica, nós somos responsáveis pelo desempenho físico, mental e bem-estar das nossas ginastas. Então, eu gostaria de deixar isso de mensagem para você, para que você possa sempre pensar nisso enquanto você estiver montando o seu treinamento, cuidando da sua ginasta, corrigindo da sua ginasta e sempre pensando no bem e na carreira longa dela dentro do esporte, tá bom? Um grande beijo, obrigada a todos vocês que estavam presentes na live. Qualquer coisa, manda perguntinha aqui que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Beijo!